Meus caros, então nós queremos, neste momento, fazermos a reflexão deste capítulo 7º da exortação apostólica Amoris Laetitia, pontuando inclusive a partir de alguns números que a exortação apresenta, porque ali nós vamos ver aquilo que o próprio Papa Francisco apresenta nesta exortação, que é o subsídio, digamos assim, que estamos usando para esta nossa conversa, até poderia chamar de conversa pedagógico-formativa, onde nós, cada um de nós tendo o conhecimento do que o capítulo 7º da exortação apresenta, vamos tomando consciência daquilo que é também a função de cada um de nós como formadores, como professores, como pedagogos dentro desta nossa rede salesiana de educação. Então, o Papa inicia dizendo que sobre os pais, e isso é muito importante para aqueles que formam, mostrar aos pais que sobre eles incidem realmente sempre o bem ou mal do caminho do seu filho. O pai, a mãe, né? Aqueles que são os formadores iniciais, digamos assim, são eles os responsáveis, então, desta formação. A eles é dado esta missão. Eles vão ajudando os próprios filhos, ou poderia chamar de educandos, no desenvolvimento moral, ético, religioso, porque se nós tirarmos dos pais esta responsabilidade, nós então teremos um extravio daquilo que é a função dos genitores. O Papa coloca que a família, então, não pode renunciar a esta sua missão. Nós recebemos as crianças, os adolescentes, os jovens nas nossas escolas, mas nós não podemos deixar que os pais se afastem desta missão, desta responsabilidade na educação, na formação moral, no acompanhamento. Eles devem ser os primeiros a guiar os seus filhos. Não podem ter a ideia de passarem esta responsabilidade para a escola. Não. A escola, vamos refletir em outro momento, ela assume sim, junto com os pais, e deve assumir, é bom que o faça, a formação. Mas ela não toma o lugar da formação. Nenhuma escola que queira tomar o lugar principal da formação dos pais em relação aos filhos, nenhuma escola que faça isso é uma escola que está realmente atuando dentro da sua missão educativa. Por isso é importante frisarmos esse ponto, e o Papa Francisco, na exortação apostólica, fala isso. Por isso, é missão, é dever dos pais ajudarem os filhos a perceberem quais os caminhos que eles vão traçando. Sobretudo para terem a condição de se afastarem daquilo que é nocivo, e quantas coisas nocivas na nossa sociedade que querem realmente impedir uma boa formação dos nossos jovens, aquilo que é nocivo, mas também terem a capacidade de perceberem aquilo que vai ajudá-los, aquilo que é bom para que o caminho que eles vão traçando, como protagonistas também, eles precisam se despertarem para o conhecimento do próprio protagonismo, unidos aos pais, unidos à escola, mas assumindo, desenvolvendo na sua vida esta capacidade como protagonista do próprio caminho, da própria educação. E por isso, os pais precisam gerar nos filhos processos de amadurecimento. Inclusive, o Santo Padre, o Papa Francisco, fala de um amadurecimento da própria liberdade. E isso é muito importante, que os jovens tenham esta liberdade no caminho, mas uma liberdade amadurecida,
uma liberdade que vai sendo construída com os pais, vai sendo construída com a família, e aí diria uma liberdade gradual. Aliás, o Papa fala em outro momento da gradualidade, falando até da pastoral. Nós podemos dizer da gradualidade pedagógica. É por isso que é também missão das escolas ajudar os pais a terem essa consciência. Quando uma escola recebe um aluno, ela recebe uma família. A escola precisa ter essa consciência de que ela recebe uma família. Por detrás daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem que é matriculado ali, tem uma família, com todas as suas implicações, limitações, anseios, realizações, frustrações, mas há uma família. Inclusive o Papa fala do acompanhar a família, do discernir sobre as famílias, do integrar as famílias. A escola também precisa acompanhar, discernir as situações e integrar a família no próprio ambiente pedagógico. O Papa deixa isso muito claro em um dos momentos da exortação apostólica Amoris Laetitia. E também o Papa, quando ele fala desta liberdade, ele fala desta corresponsabilidade. Aí entra, volta a questão da gradualidade. E o jovem, o adolescente, a criança precisa ser educada com uma base familiar, para que esta base familiar seja para ela o porto seguro de onde ela vai partir, imaginando a ideia de um barco que partir mar adentro. E a vida é o mar adentro. A vida é aquilo que para ele é importante, porque ele precisa se lançar. Por isso, o lançar-se na situação social é importante. E ali o jovem deve ser educado a entender que na sociedade existem diferenças sociais, econômicas, educacionais. Quer dizer, é preciso que esse jovem tenha esta ideia ampla de que ele é um ser social, ele é um ser social numa sociedade que também marginaliza, que também, na sua diversidade, impede alguns crescimentos em alguns momentos. Digo isto para que nós tenhamos a ideia, caríssimos, de que é preciso educar os nossos formandos para a pobreza, o contato com a pobreza, o contato com as limitações humanas, o contato com as diversidades de governos, de países. Ou seja, o mundo no qual ele vive não pode estar aquém da sua realidade. Ele precisa ter essa educação ampliada de tudo aquilo que é a vida social, tanto aquela onde ele está no seu ambiente ali, quanto aquilo que é o mundo. Porque também é preciso entender que qualquer ato desta criança, desse jovem, desse adolescente, gera para a sociedade uma implicação. Por isso o Papa nos exorta também a pensarmos nas sanções. Os pais precisam pedagogicamente educarem os filhos também para receberem as sanções. Ou seja, até aqui você pode ir. Esta atuação não foi importante, não foi boa. Você precisa passar por uma situação agora em que você vai amadurecendo neste ato falho, porque este ato falho seu
pode gerar uma implicação para a escola, para a família, para a sociedade onde você está. Esta precisa ser também a preocupação dos pais e por isso a exortação ela quer ajudar nesta consciência. Quer dizer, é preciso maturar-se na formação e a escola entra, e falaremos disso daqui a pouco, a escola entra como este verdadeiro e importante apoio para os pais, não tirando deles a responsabilidade e o dever de educar, de formar para a vida, para a sociedade, para a humanidade. Nós recebemos na escola pessoas, seres humanos, que vão conviver com pessoas, com seres humanos, mas também numa consciência ecológica, porque vivemos em um mundo, casa comum, como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, que precisa por nós ser cuidado. Ficamos com esta ideia, então, de ajudarmos os pais nessa formação e nós, como educadores, como formadores, aqueles que estamos na escola, ficamos então com a responsabilidade de sintonizar família, escola, na educação, na formação dos jovens, dos adolescentes, das crianças, né? Dependendo de cada local onde esses se encontram e são recebidos para a formação. Desde as primeiras séries até a universidade e pós-graduação e outros cursos, para que, então, esta formação seja uma formação integrada.